Adultização e as Big Techs. Hoje a gente vai reagir aí ao vídeo do Leon e da Nilce falando sobre provavelmente o tema do vídeo do Felca, que provavelmente a maioria das pessoas do Brasil já viu agora, né? Eu acho que todo mundo pelo menos sabe mais ou menos do que ele está falando nesse vídeo. Eu particularmente ainda não consegui assistir, porque, enfim, a vida tá acontecendo, tô meio gripado, né? Vocês podem reparar, tô com a voz meio ruim aqui. Mas eu gosto muito das análises que o Leon e a Nilce fazem de determinados assuntos, né? Não vi o vídeo do Felca ainda, quero assistir, mas eu quero saber mais ou menos o que eles vão falar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que é um conteúdo importante. Como é um vídeo longo, eu já vou aqui dar o play pra gente assistir, né? Vamos ver o que eles vão falar aqui nesse vídeo. Não esquece já de dar um gostei aqui, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdo como esse daqui. Gente, é o seguinte, muita gente aqui tá no chat pedindo pra gente falar do Felca. Do vídeo que o Felca fez essa semana, um vídeo que, quando eu vi, tava com 23 milhões de views. Caraca, então, assim, o Felca não precisa de ninguém para impulsionar o vídeo dele. Nossa. Ele mesmo é um acontecimento e ele fez um trabalho de levantamento sobre a adultização de crianças. Eu assisti 50 minutos do vídeo dele. Ele fez uma estrutura do particular para o geral, né, abordando... Ele fez uma coisa assim, começou o vídeo leve, aí foi agravando e os piores casos ele deixou pro final. Numa abordagem que eu ainda não tinha visto na internet, de fato. Eu não conhecia especificamente os casos que ele mencionou ali no vídeo, mas eu trabalhei com reportagem. Esse problema da exploração sexual de crianças no Brasil, ele antecede a esse movimento de YouTube, de pais explorando filhos, ou o que ele conta do Kawaii, né? Aquele aplicativo de vídeos curtos, que também parece que tem muita coisa bizarra lá. O Kawaii eu sei que é meio que o submundo dos vídeos curtos, né? A gente tem o TikTok que hoje tem muita variedade de conteúdo, mas eu sei que o Kawaii, ele tem, assim... Sei lá, cara, pra mim ele é o submundo dos conteúdos, sabe? Tanto que o TikTok, ele tinha no começo da vida dele esse estigma de ser uma plataforma de conteúdos onde que as mulheres só dançavam lá, né? Hoje eu acho que tem muito conteúdo diversificado sobre tudo ali, mas ele era conhecido como isso. Talvez o Kawaii até hoje ele seja ainda essa parada meio obscura, com conteúdo relativamente ali sexualizado, né, das pessoas e tudo mais. Mas eu trabalhei com reportagem em Goiás e eu vi pessoalmente casos de exploração de crianças. Eu atuei em reportagem cobrindo isso. Então, assim, esse é um problema, é uma questão seríssima no Brasil. Desde sempre. Você tem um histórico de exploração infantil no Brasil em vários níveis. Tanto de força de trabalho, desse tipo de exploração, se você for por esse lado, quanto também da exploração sexual. Isso é real no Brasil. Antecede a internet. Quero deixar isso muito claro, porque eu vejo muita gente entrando na questão agora como se tivesse alienado no passado. Isso não surgiu agora. O que piorou agora, e acho que o que maximizou, eu acho que o que revela esse documentário que o Felca publicou, é o impacto da internet no agravamento desse problema. Porque quando você tem essa realidade no Brasil, isso é bem banalizado em algumas regiões, tá, gente? Eu cresci numa bolha, eu não sabia disso até começar a trabalhar na televisão com jornalismo e cobrir violência na TV Record. Eu não sei se você vive nessa bolha. Muitos de nós vivemos nessa bolha. Você viveu nessa bolha também, né? Também, né? Minha família, assim, até eu sair da faculdade, até eu começar a trabalhar com televisão e reportagem, eu não tinha ideia de que isso existia. Quando eu fui para reportagem, eu vi que isso é extremamente comum e parte da vida de muita gente. Tipo assim, eu não sei qual é a sua situação, você pode estar na bolha que eu estava, mas acredite, o Felca não está descobrindo algo novo. É algo que existe e danifica e prejudica a vida de muitas pessoas. A questão aqui é isso. O Felca, ele não descobriu uma parada nova falando sobre esse assunto. Esse é um assunto que já existia.
O negócio é que ele deu um pouco mais de visibilidade para essa questão, né? Porque às vezes é isso, cara. Tem tanta coisa que acontece no mundo e isso nunca tem os highlights, né? E a gente acaba meio que esquecendo, né? Mas o que eu acho que é aquela parada da mídia. A mídia não dá atenção o suficiente para problemas que são muito sérios. E as pessoas, às vezes, né, elas também não querem saber de problemas assim, né? As pessoas querem esquecer dos problemas delas. E a mídia hegemônica, né, que a galera fala, também meio que não ajuda falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre esses problemas que são muito graves, né? Para mim, essa questão assim mais da exploração infantil no quesito da imagem, né, se dava muito mais assim na publicidade, né, das crianças no cinema, coisas do tipo. É claro que eu sei que existem outros tipos ali de abuso que são muito mais sérios, né? Mas também cabe à mídia dar mais visibilidade para esses assuntos, sabe? Mas a luz que o Felca está jogando é no impacto que a internet tem para tornar esse problema pior. Uhum. A internet, do jeito que ela é hoje, desregulada, ela dá armas para os pedófilos, ela dá instrumentos para essas pessoas que vão explorar crianças, de modo que eles ficam quase que invencíveis. Em cima disso, a internet também permite que você forme comunidades de exploração e de crime. Quadrilhas gigantescas que agora não dependem mais da localização. Porque antes até havia grupos localizados. Você podia prender, sei lá, várias pessoas que agiam numa determinada região. O que a internet faz é permitir que essas pessoas não precisem mais estar perto uma das outras e nem se conhecerem pessoalmente. Elas podem ser todas anônimas e elas conseguem ter uma rede de divulgação dos crimes delas e de fortalecimento e de encobertamento dos crimes. É, igual aqueles casos do próprio Discord, né, cara, que aconteceu aqui no Brasil. Tem um caso muito famoso também na Coreia do Sul, se eu não me engano, que é justamente dessa chantagens utilizando o Discord, né, divulgação de vídeos, toda essa parada assim que é um submundo que se criou ali no Discord e por se tratar da internet é muito difícil da gente conseguir chegar nas pessoas, né? É por isso que muita gente fala sobre regulação da internet, sobre a internet não poder mais ser uma terra sem lei, porque antes a gente dividia a nossa vida, né? A nossa vida era uma coisa e a internet era outra coisa. E hoje a nossa vida está na internet. A nossa vida e a internet são uma coisa só. Então, você meio que criar contas nas redes sociais deveria ter um pouco mais de regulação, né? Não criar, de repente, de colocar ali o seu CPF. A internet e o mundo real, hoje, eles são uma coisa só. Então, se você comete um crime na internet de racismo, por exemplo, você está cometendo um crime no mundo real também. Você deveria ser responsabilizado por isso, tá ligado? Então, tipo, toda a internet criou barreiras para que as pessoas possam falar sobre várias coisas. Cometer crimes, né? E não serem pegas, não serem responsabilizadas, não serem encontradas. Então, isso é uma coisa muito séria. Delas. Eu acho que a internet ela pega e potencializa esse tipo de coisa, porque, primeiro, você tem a expectativa de anonimato. Então, a pessoa pode agir sem saber. Obviamente que antes da internet, você tinha grupos que conseguiam se formar em torno disso, porém, você tinha dados pessoais que tinham risco de ser vazados. A pessoa podia reconhecer o rosto de outra e coisa do tipo. Então, aí você criava o desincentivo para certas pessoas se engajarem nesse tipo de coisa. Com a internet, você começa a derrubar essa barreira. E, em cima disso, a internet facilita para que um mercado extremamente lucrativo seja criado em cima disso. Primeiro, você tem a operação numa zona cinza da lei, que aí entra questões de nomes que foram mencionados, e isso a gente tem que dar mérito para o poder público, porque ele estava em cima disso antes de você ter essa repercussão toda do vídeo do Felca, porque é uma coisa meio invertida que a gente tem no Brasil. Normalmente a gente tem uma ação da justiça uma vez que algo se torna tema de preocupação pública. Nesse caso, eu já tinha lido isso antes, que você tem um youtuber, o nome é público, você pode pesquisar, tá? Que está sob investigação
por conta desse tipo de exploração. E não é uma exploração que necessariamente é legal no sentido de, deixa eu explicar, que você bate o olho e sabe o que é e o que é ilegal em relação a ela. Mas é uma coisa que, pelo menos por muito tempo, pode operar numa faixa cinza da lei, antes que aquilo chame a atenção e, eventualmente, o Ministério Público caia em cima, né? Você tem esse primeiro. E o lucro em cima dessas coisas acontece de forma institucional, né? É AdSense do YouTube. Você pode ganhar fortunas em cima disso. E aí a gente Com tem dinheiro, entre aspas, limpo, que entra na sua conta e ninguém Só pode cobriu, questionar. né? E a gente não está falando só dessa adultização do ponto de vista sexual, obviamente que isso tem, mas você pode falar de várias outras coisas. Tem esses famosos vlogs de família aí, alguns que fora do Brasil, inclusive, foram casos de justiça. Os filhos foram tomados, os pais, e o motivo deles terem sido tirados foi a forma como eles eram explorados nesses vídeos de família. A gente Ridicularizados, expostos ao vexame. Coloca as crianças para brigar uma com a outra, rinha de filhos, sabe? Umas coisas absurdas. Então tem essa zona, primeiro que você pode... Essa zona cinza, até o Ministério Público, o Poder Público se atentar, você já gerou uma quantidade de dinheiro absurda aí, dinheiro totalmente legal, do ponto de vista de como ele foi adquirido. Mas, em cima disso, você tem uma facilitação na internet também para você ter acesso ao dinheiro que não é limpo. A prática que é claramente um crime, tá? Não é aquilo que vai ter investigação do Ministério Público, é aquela coisa que, uma vez vem à tona, É polícia, é prisão, é cadeia. É polícia e prisão. Você sabe do que eu tô falando aqui, eu não preciso repetir esse termo, até porque pode, inclusive, atrapalhar na divulgação desse vídeo aqui, porque o YouTube não gosta que ele seja mencionado. Mas, parênteses, não gosta que ele seja mencionado, mas, ao mesmo tempo, não existem ferramentas claras para que se combata isso de forma eficiente, porque as pessoas também não falam, os criminosos também não usam o termo. Usam um monte de código e acabam fazendo a coisa piorada, entendeu? Você meio que instrumentaliza quando você também cria um tabu em cima do negócio. E onde que essas coisas podem ser monetizadas, tá? Você tem esses grupos fechados que acontecem em várias redes agora, porque principalmente em aplicativos de chat, de conversa, você tem a capacidade de criar essas coisas que são secretas, né? Que são partes do que a gente chama da Dark Web, mas no sentido técnico do negócio, porque o nome Dark Web tem uma conotação negativa, porque a galera imagina que é um negócio ali de submundo e tal. Dark Web é basicamente a internet que não está indexada, tá? No sentido de, ela não vai aparecer na sua pesquisa do Google, a não ser que você tenha o acesso de alguma forma, normalmente em forma de um link ou de outra coisa, que você possa copiar e colar em algum lugar, ou de um grupo para o qual você foi convidado em um desses diversos aplicativos de conversa e tal, você não vai ter acesso àquilo, tá? No sentido de, eles usam essa falta de indexação ou a falta de publicização de todas essas coisas para poder divulgar essa informação lá dentro e usam formas de pagamento alternativas ou mesmo de dentro do próprio serviço de mensagem para poder vender o serviço, vender o produto. Mas o que o Felca mostra no vídeo dele é como nem precisa dessa camada de proteção, não precisa estar na Dark Web. Está acontecendo no Instagram, está acontecendo no YouTube, está acontecendo no Twitter, está acontecendo em qualquer rede aberta para qualquer pessoa. Exato, e aí que está o ponto em que essa conclusão da gente tem que chegar. Pela falta de... Eu vou falar para vocês que de todas as redes que eu já utilizei, o Twitter é a pior delas para barrar conteúdos inapropriados, assim. Então, é até um dos motivos pelo qual eu saí do Twitter, assim, que é você tá usando para ver alguma notícia ou qualquer coisa do tipo, e do nada vem conteúdo de pessoas morrendo, qualquer coisa do tipo. Então, fora outras coisas, né? Então, sei lá, cara, eu gosto de One Piece, eu gosto de mangá, eu vou ver coisas relacionadas a esse tipo, eu tô scrollando pra ver e vai aparecer um treco que não era pra eu ver. Então, meio que o Twitter é a pior dessas redes pra mim. Eu acho que o Instagram talvez ainda tenha um filtro maior. Eu acho que eu nunca vi conteúdo assim. Já no Twitter era um pouco mais fácil, você nem se tá scrollando e aparece pra você. É um dos motivos de eu ter saído do Twitter também. Regulamentação dessas redes e como essas big techs atuam no Brasil, essas coisas podem até ser feitas, em grande parte, a céu aberto. E aqui eu quero voltar em um outro tema que a gente já discutiu nessa live aqui, que deve virar corte para o canal também, que é sobre aquele tema que o Facebook foi processado, tá? Na Califórnia, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui, por ter coletado informação sobre ciclo menstrual de um aplicativo.
Ou seja, as pessoas usavam o aplicativo, agora o Facebook tem para poder vender publicidade para você, em adição a todas as informações que eles usam no algoritmo para determinar qual a publicidade que mais aumentar a chance de você comprar alguma coisa no site deles, né? Em adição a todas as informações, ele tem também informação sobre ciclo menstrual, informação sobre os hormônios do seu corpo. Caramba! E o Facebook perdeu. Quer dizer que, por conclusão do júri, o Facebook de fato estava coletando essa informação. Mas por que a gente sabe disso? Por que ele foi processado? Porque existe uma lei na Califórnia De privacidade. que proíbe isso. Tem regulação na Califórnia. E por isso foi flagrado. Quando a gente fala em regulação de rede social e de internet no Brasil, sempre há um pânico moral. Porque as pessoas não entendem do que se está falando e por que se está falando. Geralmente quem fala de regulação... Vamos falar sobre liberdade de expressão, né? E eu acho que é sempre nesse assunto que vão entrar. Liberdade de expressão, né? Que as pessoas não vão poder falar o que elas quiserem, né? Até mesmo, olha só, elas não vão ter a liberdade de cometer crimes. E nós falamos de regulação, essas pessoas, nós inclusive, somos atacados e acusados de autoritarismo, de querer censurar, de querer tirar a liberdade. E em nenhum momento, em nenhuma fração disso, regulação quer dizer isso. Regulação quer dizer instrumentalizar a justiça e a sociedade para lidar com os danos, criar regras para que as empresas que viabilizam esse tipo de prática e crime sejam responsabilizadas. Por quê? Eu vi o Bruno falando no chat. As empresas, as big techs são omissas. Elas não são omissas. Elas são ativas no impulsionamento desse conteúdo. Cara, é isso. O YouTube, essas redes, assim, eles não se importam. Eles se importam, ó, com o dinheirinho caindo. Então, você pode, às vezes, estar fazendo uma coisa errada, mas que tem uma brecha na lei. E se o YouTube tá ganhando dinheiro com aquilo, ele provavelmente vai deixar ele de lado, não é mesmo? No fim das contas, se esses canais incorretos, se esses Instagrams estão ganhando muito dinheiro, o Instagram, eu não sei como, o Instagram não tem monetização, né, ativa, assim, só se você realmente dá presentes, né? A Meta deve ganhar alguma coisa nesse sentido. No YouTube, se a pessoa tá ganhando milhões e milhões de reais só com visualização disso, o YouTube tá ganhando muito mais em cima. Então por que ele faria alguma coisa, não é mesmo? A gente precisa entender claramente a realidade, e foi isso que o Felca foi brilhante em mostrar. Ao criar uma conta do zero e mostrar que em 5 minutos ele entra num fluxo de algoritmo que vai projetar para ele toda aquela informação, todo aquele conteúdo bizarro que vulnerabiliza crianças, quando ele mostrou isso, ele mostrou que sim, a internet está impulsionando esse conteúdo. Ela está lucrando com isso. E por que ela faz isso? Porque ela lucra com esse conteúdo. Porque ela quer manter essas pessoas engajadas ali, consumindo propaganda, consumindo anúncio. Então ela utiliza do crime, da exploração dessas crianças, velada ou não, e ela vai entregar esse conteúdo para esses criminosos, para essas pessoas que exploram crianças, para que eles fiquem na plataforma, para que eles fiquem na rede. É isso. Não tem como passar pano para isso. É exatamente isso. E o vídeo do Felca bombou. Alcançou 23 milhões de pessoas, acho que em 3 dias, se eu não me engano. E você vê muita gente surfando nisso agora. Muitos políticos, eu vi, falando, nossa, olha aqui o que o Felca fez e tal. Só que são políticos que, quando você fala em vamos resolver esse problema, eles atacam a resolução do problema. Eles estão usando isso para gerar pânico moral. E o que a gente gostaria era que isso usasse para virar ferramenta de combate a isso. Você está vendo gente que está criando pânico moral, explorando isso sem nenhum movimento, sem nenhuma atitude de vamos combater isso aqui eficientemente de fato. Como que se combate isso, gente? Chamando a responsabilidade quem ganha dinheiro com isso. E o primeiro passo são as big techs. É por isso que não existe outro caminho para o qual o vídeo do Felca poderia conduzir que não a discussão de regulamentação das redes. Porque é só assim que você combate aquilo que ele denunciou. Se você for pegar caso a caso, os youtubers que ele denunciou e quem entrou com o processo, eu acredito que a justiça vai freá-los. Mas sabe o que vai acontecer? Vão surgir outros. A gente fica nesse jogo, tem aquele jogo de Whack-A-Mole, que é o jogo da topeira, sabe? Parece que a solução das pessoas, toda vez que a gente mostra o problema, que existe há muito tempo na internet com as redes sociais, isso não é coisa de hoje, é que as pessoas acham que a gente vai conseguir resolver isso jogando o jogo da topeira. O jogo da topeira, o Whack-A-Mole, aquele que... Levanta você dá uma retada. Você sabe que tem no parque, que você tem que bater toda hora que levanta. Eles querem que a gente resolva desse jeito. E esse jeito não resolve. Você vai bater numa topeira, a outra vai surgir em outro buraco. O negócio que você tem que fazer é tampar o buraco. Você tampar o buraco existe com a regulação das redes. Exatamente. Não tem como. Essa é a galera que tá ganhando dinheiro pesado com isso. Quando a gente fala desse pessoal ganhando dinheiro com a AdSense do YouTube,
E esse youtuber teve um youtuber principal que foi citado aí, tá? Vê lá o vídeo do Felca, você vai saber quem que é. Isso eu já tinha lido sobre o início do processo contra ele há muito tempo, tá? O Ministério Público não tá dormindo nesse sentido. Essa pessoa ganhou dinheiro com a AdSense do YouTube fazendo essas coisas. Só que o AdSense do YouTube, você tem que lembrar, é 55% pro criador, 45% pro Google. O YouTube ganhou dinheiro com isso. Também ganhou. O Google faturou muita grana com exploração de menor. Agora, como que você Mas quer não só que... ele, Instagram, Meta. Mas vamos lá. Aí, quando a gente vai falar de um processo, o youtuber é processado. Tem que ser. Mas ele não foi a única pessoa que ganhou dinheiro. Então, assim, obviamente, tem que ter alguma estrutura institucional para frear também essas big techs. Para regulamentar, gente, não é frear. É tipo assim, você tá lucrando com isso, você tem responsabilidade. Você não pode simplesmente pegar dinheiro ilimitado. E eu tenho certeza que deve existir alguma cláusula no contrato que a gente faz com o YouTube, na hora que o canal é monetizado, né, que a gente cria um canal, de que o YouTube não se responsabiliza pelo conteúdo que o criador posta lá. E dessa forma, ele pode se safar de qualquer coisa que um criador de conteúdo faz, mas ele ganha ainda aquele dinheiro, né? Então, meio que... Assim, eu tenho um outro canal no YouTube e tal, e eu nunca vi essa cláusula, porque, convenhamos, a gente não lê, né, esses contratos. Mas eu tenho certeza que deve ter uma cláusula bem bonitinha falando sobre isso, sabe? E vender o seu algoritmo aqui limitadamente sem arcar com consequência do dano que você está causando. É responsabilidade. E qualquer prestador de serviço, de qualquer área, ele arca com responsabilidade, ele tem responsabilidade. A Big Tech tem que ter também. O leite é regulado, o leite que você toma é regulado, a carne que você come é regulada. A água que você bebe. É regulada. A roupa que você veste é regulada. Todas as indústrias são reguladas. A Big Tech é uma indústria. Ela precisa ser regulada. E você vai ver políticos falando, nossa, que maravilha o que o Felca fez, que horror, ele trouxe luz para um problema. Que eles estão carecas de saber que existe. Eles sabem. E mais do que isso, quando chegou a hora de tentar resolver, eles disseram, não vamos resolver. Porque isso me atinge de alguma forma também. Então vamos abrir os olhos? Não pode regular as Big Techs. Por quê? Porque alguma coisa errada eles estão fazendo com as Big Techs e eles também não querem ser censurados com isso. Não estou dizendo que é o mesmo crime. Imagina regular a empresa bilionária estrangeira que quer agir no nosso país. Que absurdo. Quem pode sugerir uma coisa dessa? Então, assim, a gente... É muito louco isso, porque eu fui cobrada pra falar do vídeo do Felca e a gente tá falando desse problema há muito tempo. Antes do vídeo do Felca viralizar, a gente está apontando a necessidade de que as Big Techs sejam responsabilizadas por isso. A gente está falando disso. E a gente é acusado por hoje, por pessoas que eu vi hoje exaltando o vídeo do Felca. A gente é acusado de autoritarismo. Deixa eu te falar, entenda isso. A gente está jogando aqui, ó. A gente não precisa citar o nome, a gente não quer, sabe, não é um probleminha que a gente quer resolver, a gente quer resolver o problema todo. É isso, é uma forma mais sistêmica de ação. E eu fico assim, eu fico feliz da repercussão, de verdade, eu fico muito feliz, mas eu fico também em dúvida. Será que vai chegar a esse ponto? Será que toda essa comoção, será que todo o impacto desse vídeo de 23 milhões de pessoas que assistiram e ficaram impactadas, será que vai chegar ao que a gente quer que chegue? No fim das contas, corre o risco desse vídeo, dessa comoção, ser só mais um vídeo que bombou no mês, né? E daqui 2 meses a gente não vai estar falando sobre isso mais, a gente não vai estar indagando sobre esse assunto, ninguém vai estar cobrando os políticos, né, para que seja feito algum movimento com relação a isso. O quanto que esse vídeo vai ser realmente transformador, né? Isso é muito maluco. E assim, querendo ou não, corre o risco desse vídeo ele ter simplesmente bombado e o assunto ficou em atenção ali, né, por um determinado tempo e depois ninguém lembra mais dele, porque é assim que a internet funciona também. Na semana que vem vai ter alguma outra coisa que vai chamar a atenção das pessoas e vai fazer com que as pessoas se indignem e engajem e no fim das contas só fica lá, né? Só fica nisso. Que é uma medida prática? Ou vai ficar só no pânico moral da galera que acha que tá surfando uma onda, sabe? Olha aqui, na hora de votar, não vota pra regular. Na hora de criar o pânico, tá lá criando. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos pras coisas, sabe? A gente não cair no papinho de quem explora a situação. Porque pra mim, assim, de verdade, é tão pouca moral quanto o criminoso. Você ter o poder de agir e explorar a situação. Ganhar popularidade. Falando, isso. O que você tá fazendo, amigo? Todo mundo gosta de falar do vídeo do políticos que foram abertamente contra regular Big Tech. Os mesmos políticos.
Você tá a favor de regular a Big Tech agora? Porque é disso que a gente precisa para combater esse problema. Se não, o Ministério Público vai prender um aqui, vai tirar um filho de uma mãe ali e vai ter uma enxurrada de outros ocupando o mesmo espaço. Porque a clientela vai estar ali e o sistema para atender essa clientela está mantido. O algoritmo vai continuar funcionando se não houver uma intervenção, se não houver algo que o faça funcionar de outro jeito. Se você for político e tá repercutindo isso, se você estiver revoltado com isso, com essas informações, vamos falar, essa revolta é pro povo. Para você é a solução, tá? O seu trabalho é propor a solução. Então você pegue, por favor, junto com o seu tweet, falando do absurdo, fala assim, então isso tem que ser feito. E assim, eu apanhei demais de gente chamando a gente de autoritário por pedir isso, sabe? A preocupação é essa, a gente vê isso acontecendo. E não só isso. Só que bom, sabe? Que as pessoas abram os olhos e entendam que existe uma causa real. Gente, vamos lembrar que você está reclamando de autoritarismo, existe autoritarismo corporativo também, tá? Existe um corporativismo. Você pode chegar num futuro distópico de 1984, mas você pode chegar no de Cyberpunk 2077 também, que corporação manda em tudo. Mas tem uma diferença, pelo menos a gente está no estado que mal... Mas eu acho que a gente já chegou nisso, né? Vocês acham que não? Assim, que hoje as grandes corporações bilionárias não mandam em tudo, né? Que não mandam na política, que patrocinam os políticos que vão favorecer pautas que favorecem eles. Vocês acham que já não é assim? A gente já vive numa distopia, pô. Ainda tem que responder o interesse da população. A população ainda tem uma capacidade de mover alguma coisa. O lugar que é mandado por corporações, ninguém tem poder de nada. Elas decidem tudo. Exato. A gente não quer esse nível de futuro distópico para nenhum país do mundo. Muito menos para o Brasil. Então, tipo assim, se esse nível de não regulamentar os caras, tá caminhando a gente nessa direção. Porque são corporações, estão entre as maiores do mundo em valor de mercado. Com poder imenso de controle, de vigilância. E eles estão, exatamente, não só o dinheiro, mas eles estão em todas as áreas. Não é uma empresa, não é uma petroleira, né? Que se você não tem carro, você não usa, né? Não, você vai usar pra tudo. Não, tipo, não é uma petroleira que tem um controle, um nível grande de controle sobre a sua vida, dependendo do tamanho dela, de como ela é importante no país. Mas, tipo assim, não é aquela empresa que tá coletando, como a gente mostrou aqui no Facebook, a informação sobre o seu ciclo menstrual. Não é aquela empresa, como a gente mostrou aqui, falou no outro post também, que tá várias vezes, um minuto, algo do tipo, coletando a localização do seu smartphone pra saber onde você tá. São empresas, essas Big Techs, que têm um controle sobre uma quantidade absurda de áreas da sua vida. Sabem todos os detalhes sobre você. A gente tá falando aqui de Meta, a gente tá falando de Google, tá? A Meta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. O que você já postou da sua vida nesses aplicativos? Tanta coisa que ela sabe. Não, e todo mundo fica falando sobre dar informação pra China, né? Que a gente não pode usar carro chinês porque vai dar informação pra China, não pode usar celular chinês porque a gente tá fornecendo informação pra China. Sendo que, cara, se você tem uma conta do Outlook, se você tem uma conta do Gmail, se você tem uma conta na Meta, um WhatsApp, eles sabem absurdamente tudo da sua vida. E o que vai ser feito com esses dados, ninguém sabe também. Então, inclusive, esses tempos atrás, tinham pessoas vendendo a íris, né, cara? As informações da íris. Olha o quanto que é absurdo isso. As pessoas estavam vendendo por 400 pila aqui em São Paulo a informação do olho. Então, tipo assim, a galera fala muito da China, sendo que na China os caras barram esses aplicativos de outros países e tem os próprios aplicativos nacionais e a gente não tem nada aqui. Todos os nossos dados eles estão indo embora para os Estados Unidos para fazer sabe-se lá o que com as nossas informações, né? Para vender coisa, para usar de vantagem política, vantagem, sei lá, militar, qualquer coisa desse tipo. Cara, é absurdo, é absurdo. A gente já deu a nossa vida inteira para as Big Techs. A nossa vida tá na mão delas. E você pode até pensar, pô, tá tudo bem ela saber que eu frequento bar X, que eu tô em tal lugar tais dias da semana. Mas para quem que é interessante esses dados, né? Cara, para alguém é muito importante esses dados e alguma coisa vai ser feita com esses dados que eles têm. A gente já não vive numa distopia? Eu acho que sim. Tá falando aqui do Google, que é do Google Maps, do Gmail, do Google, sistema de busca. Então, tipo assim, são empresas que têm uma quantidade de poder absurdo sobre a sua vida. A única coisa que pode servir de contraponto para esse poder que a gente tem hoje de forma realista é o Estado. É a única coisa.
Não é porque todo mundo morre de amores pro Estado crescer a mão dele em todas as áreas da sua vida. Só que é o seguinte, se não tiver ele, só tem essas big techs imparáveis. E que são obscuras, né? O Estado ainda você consegue cobrar com transparência, no Estado democrático, pelo menos. Certo nível, sim. Você consegue exigir transparência, você consegue influenciar com o poder de decisão de voto. Big Tech, você não sabe o que é decidido lá no conselho, não, meu amigo. E é lucro, em nome do lucro. Eles farão tudo em nome do lucro. Não existe nenhum pudor de explorar seu filho, de expor sua vida, de destruir sua vida se eles quiserem. Não tem pudor em nome do lucro. Exato, você só vê essas empresas agirem quando tem custo pro bolso. A gente viu eles começarem a tirar... A gente viu aquele momento que o YouTube começou a pegar pesado em conteúdo que promovia terrorismo. Você lembra que já teve esses vários adpocalypse no YouTube? Que alguém desvendou algum conteúdo absurdo que estava sendo promovido com propaganda e o Google teve que correr pra jogar um pano molhado em cima de tudo e tirar as coisas do site, por favor, não olha aqui e tal. Teve uma época que foi de terrorismo, que a galera começou a ver conteúdo em vídeo de terrorismo. O YouTube tem uma posição, e a gente tá criticando aqui a plataforma da qual a gente depende pra nossa vida, tá? Não tô sendo hipócrita, não. Porque tudo isso que for fazer contra o Google atinge a nossa vida também. Eu tô falando, por favor, faça. O YouTube veio correndo pra tentar resolver isso. Tirar essas propagandas, começou a filtrar melhor as propagandas e a promoção desses vídeos de terrorismo e coisas do tipo. Umas coisas absurdas que aconteciam. Isso só aconteceu porque alguém divulgou isso, a imprensa repercutiu, e os anunciantes começaram a bater na porta do Google. E o Google começou a temer perder dinheiro de anunciante. Quando começou a doer no bolso... Aí tomou uma atitude. Aí tomou uma atitude. Previamente, o Google teria condição de saber que isso estava acontecendo no site? Obviamente. Você pode pagar pelo menos um escritório de pessoas para ficar monitorando se não tem nenhuma coisa que está sendo promovida no site de forma absurda, pelo menos uma coisa absurda promovida no site junto com propagandas dos seus anunciantes, tá? Você pode fazer isso. Eles fizeram? Não, porque eles estavam coletando dinheiro. Vocês não estão entendendo. Essas empresas não têm consciência moral nenhuma. É zero. É lucro, né? Eu vou deixar bem claro, a gente se relaciona com essas empresas o tempo inteiro, a gente sabe como funciona. Se você tem alguma expectativa de que algum lucro vai ser sacrificado por alguma coisa, não vai ser. Gente, usaram a imagem nossa para golpe de inteligência usaram inteligência artificial e a nossa imagem para dar golpe. A gente avisou, alertou. Da primeira vez até que tiraram rápido. Depois... O negócio o Facebook, para você tirar um conteúdo de lá, é quase impossível. Você tem que conhecer alguém lá de dentro. É assim que a gente já conseguiu tirar conteúdo. É alguém que conhece a gente ou alguém que conhece a gente que conhece alguém lá dentro que vai colocar em contato. Se você fizer pelas ferramentas de denúncia... Se você for uma pessoa ali... Nunca vai ter seu problema resolvido. Eu já perdi as contas de quantos problemas eu já tive com o meu Instagram de 1000 seguidores. Que, tipo assim, você posta print de bug... são atualizações que levaram anos para chegar para minha conta, sendo que se eu criasse uma conta nova, por exemplo, já estava tudo ali, e a minha conta, que é mais antiga, não recebia atualização assim, de anos que as pessoas já tinham e eu não tinha, e simplesmente você manda o print, assim, cara, nunca foi resolvido. Então meio que, a não ser que você seja muito grande, muito conhecido, uma pessoa com muita influência, nada vai ser resolvido para você. E é aquilo, essas ferramentas, né, elas interagem com você ali, respondem seus comentários, né, na página principal dela, tipo a Netflix, os streams, os serviços, né, as empresas, tudo mais, elas te respondem ali de um jeito legal, divertido, mas a verdade é que ninguém tá ligando para você, sabe? Normal, esqueça, porque a gente já tentou fazer por essa via também. A gente, inclusive, pediu pra galera denunciar os nossos inscritos. Imagina o volume de gente, muita gente. Foi muita gente. Com certeza ficou lá entre as coisas mais denunciadas. Tiraram o conteúdo do ar? Não. Então, assim, por quê? Porque você não tem... É tudo assim, vai da vontade, vai de você querer, tá vendo? Vai deles irem com a sua cara. Se na Califórnia, por exemplo, não tem isso. É lei, é regulado. Na Califórnia, pelo menos, é uma lei de privacidade. Nesse caso. Agora, é isso que a gente precisa ter regulação para que todo mundo entenda as regras do jogo, para que você tenha as regras do jogo. Só de você ter regulação, você inibe a prática criminosa usando as redes. Se você tem regulação, se você tem previsão de punição, você inibe a prática. Não estou dizendo que você acaba com ela, você inibe. Nem isso a gente tem. Então, por isso, assim, vocês vão ver a coisa correndo frouxa e ser tão simples de demonstrar como o Felca demonstrou no vídeo, né? Em 5 minutos, ele estava recebendo uma enxurrada de conteúdo questionável, para não usar outro termo, por isso. Porque você não tem inibição nenhuma. O sistema simplesmente tá, é assim que você vai ficar aqui, você vai consumir mais propaganda e vai me dar mais lucro, então toma esse conteúdo aqui, ó, lixo. Não importa se tem gente sendo traumatizada, não importa se tem criança que vai ficar sendo explorada, sendo exposta. Toma. Você vai ficar aqui mais 5 minutos? Então toma. Essa é a filosofia da rede social. Porque não tem nada que a impeça de ser assim. Por isso que quando a gente fala de regulação, é isso que a gente tá querendo. Freios, regras, transparência, de modo que
as instituições públicas, polícia, Ministério Público, tenham como agir sem precisar ter, para cada caso, um gatilho ou uma exposição. A gente não vai vencer enxugar o gelo se o combate a esse tipo de crime não for sistêmico e institucionalizado. E não é porque não tem regulação. E eu vou deixar bem claro aqui, não que você não possa ter uma relação com essas empresas, tá? Obviamente a gente tem uma relação com o Google. A gente produz conteúdo para eles aqui. A gente tem relação com outras empresas também. Mas se você está esperando que essas empresas, principalmente de capital aberto, elas tenham alguma preocupação que não seja o lucro, que elas tenham uma preocupação moral, você está mentindo para você mesmo. A gente, principalmente quando vai trabalhar com essas empresas, a gente tem um crivo muito grande de saber o que a gente vai fazer, porque a gente tem total consciência disso. A empresa não vai ser o pêndulo moral para você. Ah, não, é porque se o Google está falando... eu vou trabalhar com o Google aqui, o Google está querendo que eu anuncie um negócio. Se o Google está falando que é bom, é porque deve ser. Se o Google está falando que é seguro, é porque deve ser. Não. Você tem que fazer o seu trabalho de casa. Se você tiver algum impedimento moral de promover certas coisas, você tem que fazer a sua análise. Porque a empresa não vai fazer por você. A gente já disse não para várias coisas, inclusive de empresas muito grandes, muito credenciadas no mercado, porque a gente fez uma análise moral da coisa. E a gente chegou à conclusão de que aquilo não era um bom produto. Para a empresa, é um bom produto. Por quê? Porque ela acha que vai dar lucro. É o único critério dela. A gente fechou um monte de porta na nossa própria cara por isso, gente. Por esse tipo de escolha. Então, assim, não que você não possa ter uma relação. Obviamente, todo dia que eu pego meu celular, eu tô tendo uma relação com o Google. Deixa eu pegar uma outra grande empresa que eu uso no meu celular. Um banco. Sou cliente de um banco, neguei fazer propaganda para esse banco porque era uma venda casada de algo que a gente não concordou fazer. Era um banco... Um banco do qual eu sou cliente. Eu muito continuo sendo cliente credenciado. do banco. A gente pulou fora do negócio porque a gente não achou moral o produto que estava sendo oferecido. Toda vez que eu abro o Instagram, eu tô concordando em ter uma relação com a Meta. Só que, obviamente, que você precisa... Primeiro, não que essas empresas não façam produtos que sejam válidos. Obviamente, um tanto de negócio no Brasil, um tanto de emprego é gerado pelo WhatsApp. A gente lucra com ele. É da Meta. Tá? Claro. Obviamente que eles fazem produtos válidos que são bons para várias pessoas. Só que o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte. A relação que você tem que ter com essas empresas é com a perspectiva de que ela só está interessada no lucro. E você fazer um julgamento diário sobre cada uma das atitudes que existem ali. Se vale a pena você engajar com essa empresa ou não. Porque, obviamente, também você não pode ser inocente achando que você só vai conseguir, você vai operar na vida só se relacionando com agentes, né, pessoas, organizações que ajam moralmente. Isso é impossível no dia de hoje. É impossível. Porém, não se engane achando que essas empresas têm outro interesse. Toda vez que ela está fazendo um relacionamento com você, é porque ela está pensando no lucro. Exato. Por isso que eu acho, e eu e a Nils defendemos isso daqui, que coletivamente a sociedade deve usar os poderes do Estado para poder regulamentar essa relação e limitar a imoralidade na busca do lucro que essas empresas tendem a expressar. Bom, tá aí. Acho que é um vídeo bastante importante e uma outra visão também sobre esse assunto, né, que não sei se o Felca acabou abordando no vídeo dele, preciso assistir esse vídeo, mas é importante a gente perceber o quanto que essas Big Techs, elas influenciam na nossa vida em todos os sentidos. Não que a gente tenha que parar de usar, porque meio que a gente é dependente hoje de um WhatsApp, a gente é dependente de um Instagram para poder trabalhar, para poder vender, eu sei disso. Mas é importante que a gente tenha essa consciência do poder que elas têm, né? E querer regulamentar não é algo que vai afetar negativamente você, pessoa normal, que não faz crimes na internet, entendeu? Se você é uma pessoa que você faz crimes na internet, você provavelmente deve se preocupar sim. E é exatamente para isso que a gente quer que a internet seja regulamentada, para que essas pessoas sejam criminalizadas, penalizadas do jeito que tem que ser. Porque hoje a internet e a vida real são uma coisa só. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdo como esse, meu amigo, e até a próxima.